Olá, nessa aula de ArchiCAD eu vou mostrar como a gente criar uma tabela personalizada aqui no ArchiCAD e exportar para o Excel e atualizar no Excel e ele atualizar aqui no ArchiCAD, tá? Então vamos lá. Eu tenho aqui um desenho que eu tenho 5 portas, uma de correio e duas pivotantes aqui. Então, primeira coisa, eu vou ajustar os identificadores dela, tá? Porque por padrão, se você vir aqui em mapas e escolher aqui mapa de portas, você já vai ver que vai abrir um mapa com as 4 portas, P1, P2, P3, 4 e 5, mostrando o modelo delas, o lado que elas abrem e tal. Então, primeira coisa, eu vou classificar elas. Então, eu vou documentação, extra de listagem, gestor de ID do elemento. Então, quando você abre aqui o gestor de ID do elemento, eu vou trabalhar aqui no tipo de elemento, vai ser portas. Então, cliquei em portas e eu vou escolher o que? Eu vou escolher aqui o nome do item da biblioteca, que é o nome do objeto, que é porta, né? E o critério que eu vou utilizar aqui a largura, tá? Então, portas com larguras diferentes vai receber uma numeração diferente. Vou definir o mesmo ID por critérios e vou vir aqui em formato e ele vai começar aqui com uma letra, vou colocar aqui P de porta e 2 casas decimais começando com 01, aqui é o modelo dele. Então vou alterar o ID, ele já quantificou aqui, certo? Eu vou fazer ainda o seguinte, eu vou selecionar essas 2 portas aqui e vou trocar a largura dela para 90, tá? Então eu vou lá novamente, extra de listagem, gestor de ID, vou alterar e aí sim ele agora quantificou. Se você for olhar aqui no mapa de portas, você vai verificar que aqui ele tem 4 portas, mas aqui eu tenho 2 grupos. Então por que isso? Primeiro eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar aqui as portas e vou mandar mostrar o identificador para ficar melhor de identificar, certo? Então eu tenho aqui, eu não vou nem entrar na questão de configuração, porque tem um vídeo mostrando como configurar, mas é mais para você identificar. Então eu tenho 2 portas P1, que ele quantificava como um elemento, e 2 portas P2 que quantificava com 2, ou seja, no total aqui são 3 tipos de porta. E aqui ele colocou na tabela 4. Por quê? Porque ele está mostrando aqui o tipo de abertura que ela abre, tá? Então eu tenho 2 portas abrindo para o mesmo lado, mesmo que ela seja tamanho diferente, e uma abrindo para o outro lado e tal. Então isso aqui eu vou ter que resolver, tá certo? Então vamos lá, já já a gente resolve isso aqui. Quantifiquei, eu quero fazer o seguinte, se você entrar aqui nas propriedades da porta, por exemplo, em qualquer uma delas, você vai ver que ela está aqui no item de classificação e propriedades, que ela está na classificação de portas e elas têm uma identificação, o ID dela é P01, dessa daqui selecionada, tá? Se por um acaso você clicar nessa, ela também tem aqui uma classificação e o ID dela que já foi alterado automaticamente. E tem algumas propriedades, mas vamos supor o seguinte, tem outras propriedades que eu precisaria e eu não tenho aqui, certo? Como, por exemplo, preço unitário, tá? Então, preço unitário era uma informação que eu gostaria que tivesse e provavelmente não tem aqui, tá? Então, fabricação, informações do produto, eu tenho valor. Eu poderia colocar valor como preço unitário, tá? Mas eu vou querer criar um parâmetro chamado preço unitário e outro parâmetro chamado preço total, certo? Então, como é que a gente cria parâmetro para adicionar aqui? Então, eu vou vir aqui em opções, gestor de propriedades, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou aqui, ó, informações do produto, vou usar esse mesmo campo aqui, onde tem aqui valor, e vou adicionar nele, tá? Vou clicar aqui e vou adicionar uma propriedade chamada preço unitário e vou dar um OK. Pronto, então preço unitário, ele vai entrar aqui como número, certo? OK. E ele vai estar disponível para tudo.
inclusive para as portas, tá? Então se você procurar aqui vai ter portas aqui. E vou colocar outro chamado preço, valor total. Então vou criar um novo chamado aqui valor total. Valor total também vai ser número e vai ser para todos, inclusive portas. Então vou dar um OK. Então quando eu selecionar aqui todas as portas, por exemplo, e vir aqui nas propriedades, ele vai me mostrar aqui onde tem informações do produtos, ó, os dois campos que eu adicionei, tá certo? Então esse preço unitário eu posso colocar lá na tabela diretamente, ok? Então o primeiro passo foi esse. Aí o seguinte, eu vou criar uma tabela nova. Vamos supor que eu não tenho essa tabela, eu vou até excluir. Então cliquei aqui no xizinho e vou apagar. Apaguei a tabela de portas aqui. Como você pode apagar todas essas tabelas e criar as suas personalizadas, tá? Então posso clicar aqui com o botão direito, novo mapa. Nesse novo mapa aqui vou colocar o nome dele. Então tá aqui, tabela de portas. Posso colocar aqui uma identificação, certo? Isso é relevante. Então ficou aqui a tabela de portas, onde eu vou dizer que o tipo de elemento é um tipo de portas, beleza? E aqui eu vou escolher o campo, tá? Então o campo que eu vou adicionar aqui vai ser o ID dele. Então eu vou pegar aqui geral, tem aqui ID do elemento, que é a própria identificação dele. Vou escolher aqui a largura. Então vou pegar aqui largura, tá? Vou escolher aqui a altura, e vou escolher quantidade, tá? Então geral aqui quantidade, adicionei. Pronto. Se eu der um OK, ele vai criar a tabela. Ele criou aqui tabela de portas. Vou dar 2 cliques e está aqui, ó, certo? Então eu tenho aqui a identificação. Então P01010203. Ele não está agrupando porque é só marcar aqui agrupar itens. Então ele agora agrupou. E eu tenho aqui a largura, a altura e a quantidade, certo? Só que não entrou aqui o valor unitário e não entrou o valor total, ok? Eu poderia clicar na porta em si, vamos supor nas portas P1, chegar aqui nas propriedades, já ter feito isso, tá? Eu poderia chegar aqui em informações do produto e colocar aqui preço unitário. Vamos supor que eu vou colocar aqui R$90, ok? E vou clicar nessa daqui e vou nas propriedades e vou colocar ela também R$110 para essas, preço unitário para essas aqui. Então 110, ok. E essa daqui eu vou colocar R$400. Então vou nas propriedades, ou seja, eu já estou definindo aqui o preço unitário de cada porta aqui. Então preço unitário 400, ok, tá? E eu vou lá na tabela de portas. Eu não tenho o campo valor unitário, então vou botão direito, definições de esquema, e vou adicionar um campo. Então vou clicar aqui adicionar, vou colocar aqui o valor total, não, é preço unitário. Então cliquei nele, adiciono, eu vou dar um OK e ele já colocou aqui o preço unitário de cada um. Tranquilo? Pronto. E eu posso adicionar outro campo, que é valor total. Então eu posso vir aqui, definições de esquema, e vou adicionar aqui o outro parâmetro, que é valor total. Adicionei, ok, e está aqui, certo? Deixa eu só colocar aqui.
Pronto, 90. Aqui 110. E aqui 400. Pronto. Automaticamente já está aqui. O que é que eu vou fazer agora? Eu vou exportar essa tabela para o Excel, tá? Então, com a tabela aberta, eu vou clicar aqui em arquivo, interoperabilidade, classificação e propriedades, exportar valores a partir do mapa, tá? Então, quando eu fiz isso, abriu aqui uma janela do Explorer. Eu vou salvar aqui na minha área de trabalho e vou dar o nome aqui, tabela de portas, certo? Tabela de portas. Vai para o Excel, ok? E o mapa tabela de portas. Salvei e ele já foi. Então agora eu vou abrir o Excel para a gente visualizar ela lá. Pronto, então aqui eu abri o Excel normal, tá? Abri. E eu quero fazer o seguinte, eu quero colocar uma fórmula aqui e essa fórmula já entrar lá no ArchiCAD. Então o que é que eu vou colocar aqui? Igual a quantidade vezes o valor unitário. E fecho aqui, tá? Então 180, fez isso aqui e ele já calculou, certo? 110 menos essa daqui, não foi? Então deixa eu ver aqui. Ah tá, porque só tem uma mesmo, tá certo. Então pronto, está ok. Vou salvar. Clicar aqui, salvei. E agora eu vou no ArchiCAD e atualizar isso. Então para atualizar você vai vir aqui arquivo, interoperabilidade, classificação e propriedade, importar. Eu vou selecionar aqui a tabela. Então aqui tabela de portas, mando abrir e ele já veio aqui. Ó, já trouxe, clico em importar, ok, e ele já atualizou aqui. Então é dessa forma que você pode transitar entre tabelas do ArchiCAD e Excel. Uma recomendação é que os campos já estejam aqui para casar direitinho, tá? Ok? Então basicamente eu posso desenvolver os campos aqui, levar para o Excel. Posso adicionar fórmulas lá no Excel, nas células que já existem, e trazer aqui para o ArchiCAD que ele já vem calculado, tá? Quando precisar. Então espero que tenham entendido. Qualquer dúvida é só perguntar.